Boa tarde, turma que está entrando. Boa tarde, professor. Aguardando aqui a turminha que está chegando. E aí, as atividades estão difíceis, estão fáceis? O que é que vocês estão achando? Isadora, Isabela Moreira, gêmeas. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Flaviana acabou de entrar. Está conectando o áudio, né, Flaviana? Estou entrando aqui. Dá para ouvir, César? Dá, tranquilo. E os meninos estão vindo? Sim, senhor, senhor. Sim, senhor, senhor. Ixi, você fala do Pedro. Esse foi o Natan. É o Pedro que fala assim. Sim, senhor, senhor. E as meninas estão vindo, a Isadora, a Isabela, a Isadora Moreira, João Carlos, Letícia. Sim, professor, dá para escutar. Está escutando? Nicolas. João Carlos, o lindo. César, eu mandei Perdão. lá para você, depois você olha lá, tá? Oi? Eu mandei um vídeo lá para você e depois você dá uma olhadinha lá. Eu acho que eu descobri. Vamos ver se é aquilo. Então tá. Aí depois qualquer coisa você me fala. Tá. Então, Professor, tá peço perdão pelo meu nome, porque eu usava o Zoom muito antes, aí eu meio que para jogar e tal com o pessoal, aí eu esqueci de mudar meu nome. Tá. Não tem problema não. As meninas que tem que falar se você é lindo, né? Ui. Aí é uma coisa que eu não sou. Não, Lindo. essa questão de beleza, você sabe que é individual, né? Às vezes o que é feio para você, para outro é lindo. Vou falar para os meninos lá no grupo. E aí, César, qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá. Os meninos Obrigada, que estão, viu? Boa aula para vocês. Tá ok. Tchau. Pessoal, a Flaviana disponibilizou aí um grupo de WhatsApp, tá? Para a gente ter um feedback mais rápido com vocês. Às vezes vocês estão mandando a pergunta e às vezes as perguntas estão demorando demais a chegar para vocês. Então, ela criou esse grupo para ficar mais fácil a gente conversar com vocês. Passa aí para os outros colegas, né, que às vezes não estão participando das aulas. Como é que vocês estão achando as atividades? Estão fáceis, difíceis, médios? Oi, eu estou falando com quem? Tá todo mundo mudo? Professor, eu estou achando as atividades bem fáceis. Bem facinhas, sem complicação. Eu tô achando de boa para fazer. Tá, né? Só a matemática que está complicado. Até matemática tá fácil. Tá, então tá bom aí. Deixa a secretária descobrir, não, senão não vai deixar a gente voltar mais pelo método físico, não, vai ficar tudo online. Você sabe que esse sistema não é bom, né? O aprendizado, em termos de aprendizagem, é praticamente o mesmo, mas o contato pessoal, ele é muito importante para o crescimento intelectual nosso. O contato de ver pessoas, o contato de trabalhar em grupo, né? Isso é bastante importante, nós temos não adotar sistema EAD. EAD seria uma opção, né? Aí vocês criariam uma opção para vocês, mas não sendo uma forma praticamente total, né? Bom, já deu aqui 5 minutos já, os que forem entrando, a gente vai admitindo aqui.
Pessoal, semana passada a atividade de vocês foi sobre membrana plasmática. Nós ficamos na superfície da célula e agora nós vamos entrar, né, para as partes mais internas da célula. Conhecermos as suas estruturas e também como é que essas estruturas funcionam e relacionar esse processo com o nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente costuma falar assim, a célula sente, nós sentimos fome. E aí nós falamos assim, quem sente fome é a célula. A célula produz energia. Como a célula produz energia? Isso nós vamos ver em aula futura. Mas ainda esse bimestre ainda, tá? Por isso eu estou até terminando para planejar essa aula, que é sobre respiração celular. A célula tem uma série de mecanismos no seu interior que é responsável pelo todo o nosso funcionamento, que a gente chama de metabolismo corporal. Então, esse metabolismo corporal, esse funcionamento que nós temos, a responsabilidade são de todas as nossas células. Então, para isso que o nosso tema da aula de hoje, eu até coloquei um tema básico aí de autofagia e heterofagia, que está ligado a uma série de estruturas citoplasmáticas que são responsáveis por esta atividade. Então, deixa eu abrir aqui o slide para a gente começar a falar. Todos esses slides, pessoal, ele já está incluso aí na atividade de vocês. Antes de eu começar as aulas, eu já gravo, deixo lá no YouTube e anexo na atividade de vocês, para que vocês vejam aí de forma praticamente constante. Qualquer dúvida, você pode ir lá no slide ou no texto, tá? Vocês podem ir lá no texto, fazer a leitura do texto, ou no livro, também lá na atividade eu deixo a página do livro onde vocês podem pesquisar, tá? Quer dizer, tem todos os recursos aí para vocês chegarem ao produto final, que é a resposta. Estou gostando de ver as respostas de vocês, essa produção que vocês estão fazendo, tá? Estou muito animado, só assim estou um pouco triste com a participação, né? Nós temos aí 3 turmas e a quantidade de alunos que eu estou vendo está muito pouco. Apesar que tem alguns alunos que têm dificuldade de ter acesso à internet, né? Mas eu estou achando a quantidade de participação nessas aulas de plantão um pouco baixa, mas segundo a coordenação está dentro do esperado. Mas eu gostaria que tivesse uma participação maior por parte de vocês, tá? Então, vamos começar para a gente não demorar muito. Pessoal, essa primeira parte eu vou explicar para vocês como é o slide. E aí eu vou abrir para as perguntas, tá? Então, deixa eu chamar aqui o slide. Está todo mundo aí vendo o slide? Apareceu o slide aí para vocês? Oi! Calma aí, professor, está carregando. Está carregando? Agora apareceu. Agora apareceu, né? Então, deixa ele jogar ele grande aqui, geral, para que nós possamos ver o que nós vamos estudar agora. Tá? Eu não vou ver os rostos de vocês aqui agora por enquanto, mas estarei escutando o som de vocês. Vocês vão aí praticamente ver os slides. Pessoal, veja aqui. O que nós vamos falar aqui agora é sobre autofagia e heterofagia. Na realidade, o que significa este processo? Aqui é uma célula, né? Se nós estivéssemos aí vendo a nossa aula física, né? Vocês estariam vendo essas células a níveis de microscopia óptica, né? Porque lá na escola tem 3 microscópios ópticos. E isso, lógico, né? Que nós retornados, isso também não nos redime de ver essas células a nível de microscópio óptico. Então, as 3 estruturas básicas que vocês aí responderam para nós, que a célula possui 3 estruturas básicas, a membrana, o citoplasma e o núcleo. Aqui nós temos a visualização de células animais
e aqui a visualização de células vegetais. Às vezes você pode estar perguntando, César, por que essa célula aqui é uma célula vegetal e as demais animais? Olha só, a característica da célula vegetal é apresentar uma condensação maior na separação, na divisão das células, que é a parede celular. Tá? Então, a parede celular é a estrutura que é praticamente visível à microscopia óptica da separação de uma célula para outra. Aqui dá para ver claramente a membrana, tá? Lógico que ela é bastante fina, não dá para ver microscópio óptico, mas ela está aqui aderida à parede celular, o citoplasma e o núcleo. Isso aqui são células do trato respiratório. Tá? Essa árvore respiratória, traqueia, brônquios, bronquíolos, isso aqui são células da superfície interna do nosso sistema respiratório. E essas aqui são células descamativas da boca. Aqui são células coradas, né? Passa-se um suave por dentro da boca e se faz a coloração. Então, essas aqui são células descamativas, porque as células também têm esse processo de descamação. Essas células aqui do aparelho respiratório são elas, né, não nessa fase aqui, mas na parte mais íntima dos pulmões, são elas que o vírus, né, o coronavírus ataca. Não só o coronavírus, mas todos os vírus de ação respiratórias. E aí, essa parte mais embaixo aqui são vasos sanguíneos. São células musculares, células sanguíneas também estão aqui dentro. Então, quando há uma lesão maior, expõe esses vasos, por isso que sai sangue. Tá? Então, quando a gente temos aí, por exemplo, a infecção no epitélio interno do nosso aparelho respiratório, são essas células que são lesionadas. Vamos ver mais. Aqui vocês viram na aula anterior as células procarionte e células eucarionte. A diferença básica entre elas: a presença do núcleo, a organização do núcleo celular. Então, veja aqui, na célula eucarionte, nós temos a visualização do núcleo. Então, o núcleo ele é visível, como são essas células aqui. Todas elas são células com núcleo visível. Já uma célula bacteriana, ela não tem esse revestimento de membrana que vai proteger o material genético. Então, no caso das células procarionte, o material genético vai fazer parte do citoplasma. Mas esse é assunto que nós vamos ver mais futuramente, a organização desses seres procariontes. Então, nós vamos ver como é que funciona o ser eucarionte para depois reproduzirmos para os procariontes. Aqui é a visualização interna de uma célula bacteriana. Tá? Então, aqui nós temos a visualização interna de uma célula bacteriana, onde mostra aqui a parede celular, só que essa parede celular da célula bacteriana não é igual da célula vegetal. Enquanto a célula vegetal é formada por celulose, ou seja, carboidratos, no caso é um polissacarídeo, as células bacterianas são formadas de proteínas. Esses cabelinhos aqui em volta, né, que são chamados peelings, né, isso aqui ele serve para as bactérias reproduzirem. Então, as bactérias elas se atraem através desses peelings para reproduzir. E nós temos aqui o material genético, que é uma estrutura só, é um cromossomo só. E esse cromossomo não é protegido por um material, ou seja, por uma membrana. Então, essa estrutura genética faz parte do citoplasma. E no citoplasma das células procarionte, o que nós vamos encontrar? Praticamente ribossomos. Ribossomos e um material líquido, né? Água, sais minerais, proteínas, lipídios, carboidratos dispersos, formando aqui a parte líquida do citoplasma. Tá? Vamos lá para o próximo. Aqui é a célula eucarionte animal, vista a nível de microscopia eletrônica. Tá? A vista de microscopia óptica, a gente não vê nada. Você pega lá a célula animal, você não vai ver nada na sua estrutura. Você só vê os contornos da membrana, o citoplasma e a estrutura nuclear, que ela se condensa mais devido ao material genético que está lá dentro. Mas numa célula
na visualização da microscopia eletrônica, nós vamos ver essa série de estruturas no seu interior. Hoje nós vamos dar destaques ao complexo golgiense, aos retículos endoplasmáticos e aos lisossomos. Como é que funciona esse processo no interior das nossas células, tanto animal quanto vegetal. Tudo que eu falar para vocês hoje vai valer tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira estrutura que nós vamos dar aqui ênfase é os retículos endoplasmáticos. Quem são os retículos endoplasmáticos? Imagine, por exemplo, você pegar um punhado de canudinhos e entrelaçá-los um com o outro e formar uma verdadeira rede de canos no interior da célula. Mas só que canos pequenininhos. Então, são pequenos canalículos, na realidade são dobras de membranas, onde nós vamos ter aqui a visualização de dois tipos de retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos liso, que não tem nenhuma estrutura aderida às suas membranas, e os retículos endoplasmáticos rugoso, que há a presença dos ribossomos aderidos às suas membranas. Então, o cara, quando viu isso aqui pela primeira vez, eles recebem o nome de retículos, né? Porque quando eles visualizaram a primeira vez, o cientista Alberto Golgi, né, que foi o primeiro cientista que viu isso aqui, chamou isso aqui de retículo, semelhante a uma rede de pescar. Mas depois do advento da microscopia eletrônica, não viu que isso aqui, na realidade, é uma rede. É simplesmente uma grande série de canais, né, vamos mostrar aqui no contorno da célula, onde se processa grande parte do metabolismo de uma célula, seja ela animal, seja ela vegetal. Outra estrutura também, que nós vamos comentar agora, é o complexo golgiense. Algumas partes aí do texto é complexo de Golgi, que é um termo mais antigo, e hoje ele já não é mais usual, mas essa estrutura é bastante importante para a célula. Por quê? Tudo que a célula produz, porque a célula é uma verdadeira usina de produção de materiais. Então, tudo que ela vai produzir será empacotado, formando essas vesículas. Então, se ela fabrica proteína, ela vai empacotar essa proteína e condensar, ou seja, vai fazer aqui uma condensação nessa estrutura maior que se chama complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Então, essas bolsas contendo essas substâncias químicas vão ficar guardadas aqui no complexo golgiense. Para quê? Para a célula transportar essa substância para fora dela. Por exemplo, aqui, se vocês fecharem a boca de vocês, tá? Cerrarem os dentes, tá? Fechando a boca aqui com os lábios, e passar a língua lá no céu da boca, você vai ver que a sua boca vai encher de saliva. Por que ela enche de saliva? Isso é um estímulo que vai fazer para as nossas células da glândula salivar a liberar as salivas que estão, no caso aqui as enzimas, né, que estão guardadas aqui dentro do complexo golgiense. Esse processo que nós chamamos de secreção celular. Então, o que é a secreção celular? Aqui nos retículos endoplasmáticos está se fabricando glicoproteína, hormônios, lipídios, carboidratos, né, no caso os polissacarídeos, mas principalmente proteínas. Então, essas proteínas vão serem guardadas no complexo de Golgi e, à medida que a célula vai precisando, ela vai formando vesículas, essas vesículas recebem o nome de vesículas de secreção, e exporta ela para fora da célula. Então, por exemplo, a lágrima é formada dessa forma, mas aonde que é formada essas lágrimas? Nas células da glândula lacrimal. Então, as células da glândula lacrimal têm essas estruturas aqui bastante desenvolvidas, tanto os retículos endoplasmáticos quanto o complexo de Golgi. Para quê? Para exportar e fazer aqui a secreção, no caso, a secreção lacrimal. Aí você pode, às vezes, estar perguntando assim, César, mas uma célula faz isso? Mas você tem que imaginar que a glândula lacrimal não é formada por uma célula. Ela é formada por milhares de células.
Então, cada célulazinha produzindo aí pequenos grânulos de secreção, no total você tem aquela grande volume de secreção, que é o caso da saliva, que é o caso da lágrima, né? Entre outras estruturas. Então, todo este maquinário que nós temos aqui no interior da célula, retículos endoplasmáticos, complexo golgiense, todos eles são responsáveis por produzir essa chamada secreção que nós produzimos aí através das nossas glândulas. Quais são essas glândulas? Glândula salivar, glândula lacrimal, as glândulas sebáceas, né, na pele, o suor, tudo são produzidos dessa forma. Então, praticamente, você fala assim, então, a célula não para? Não para. Tá? Desde quando nós fomos formados, a partir da fecundação de óvulo com espermatozoide, a célula nunca parou de funcionar. Aquelas que vão parando de funcionar, que a gente chama de morte celular, essas células, com o tempo, né, elas morrem, mas são substituídas por outras. Então, as células mais velhas vão morrendo e vão sendo substituídas por células mais novas. Isso aí durante toda a nossa vida, até quando nós morremos também. Ok? Bom, vamos tocar o barco. Funções do complexo de Golgi. Inclusive, tem uma perguntinha aí na próxima atividade de vocês com essas perguntas. Enumere as 3 principais funções do complexo golgiense. Primeiro, concentração de secreção. Então, além dele concentrar, ele também ajuda a eliminar essas secreções. No caso, as enzimas digestivas que estão na boca, no aparelho, todo o aparelho digestório, o muco, você veja, por exemplo, que na boca tem aquela secreção mais mucosa, então, devido justamente à produção dentro dessas células das glândulas salivares, e os hormônios, que são formados por glândulas especiais, né, que são chamados as glândulas endócrinas. Você pode perguntar assim, César, me dá um exemplo de uma célula, uma estrutura que produz hormônio. A tireoide, pâncreas, tá? As gônadas, testículos, ovários, as suprarrenais. Então, todas essas estruturas também produzem hormônios. E aí você pode fazer uma pergunta, né, futuramente para vocês, que estruturas estão bem desenvolvidas nessas células? Retículo endoplasmático, complexo golgiense, e futuramente nós vamos falar da mitocôndria, porque a mitocôndria também é importante, porque é ela que vai produzir energia para que todo esse processo ocorra. Ok? Outra função do complexo golgiense, isso aqui é específico em célula vegetal, síntese de polissacarídeo. No caso, o polissacarídeo que foi passado aí para vocês, se não me falha a memória, lá na atividade 3 ou 4, que é o carboidrato, que é a celulose. Então, a celulose que forma a parede da célula vegetal, ela é sintetizada lá no complexo de Golgi da célula vegetal. E aí vai compor a estrutura, né? A estrutura interna da célula vegetal, formando o espessamento da parede, que é a parede celular que vai aumentar a resistência da membrana plasmática. Outra função do complexo golgiense, a formação do acrossomo dos espermatozoides. Vai estar no próximo slide, eu vou mostrar isso aqui com mais detalhe para vocês. Outra função do complexo golgiense é a formação das glicoproteínas. Na aula anterior, que vocês fizeram aí, qual a composição química da membrana plasmática, né? Vocês colocaram aí que ela é formada de glicoproteínas, que, por exemplo, os grupos sanguíneos está ligado a essa glicoproteína. Mas todas as células têm glicoproteína? Todas elas. E essa glicoproteína, devido à proteína ser uma correspondência genética, está ligada ao fator genético, cada um vai ter a sua. E essas glicoproteínas são sintetizadas no complexo golgiense. Outra, depois que as proteínas são sintetizadas, elas são polissacarídeos, ou seja, polissacarídeos não, elas são chamados de
encadeamento de aminoácidos, polipeptídeos, agora veio o nome aqui na cabeça, né? Então, são polipeptídeos. Após o processo de síntese, essa proteína ainda não tem função, esse polipeptídeo não tem função. Aí é o complexo de Golgi que vai dar ação metabólica a esse polipeptídeo, tá? Que a gente chama modificação da proteína pós-tradução. Vocês vão ver isso aqui numa animação na próxima aula em síntese de proteína. Lá tem uma animação bastante importante que eu vou voltar nessa parte aqui. E a última, né, que é a produção de grânulos de zimogênio, principalmente nas enzimas do pâncreas, principalmente formando ali o suco pancreático, importante no nosso mecanismo de digestão. Então, as células pancreáticas têm essas estruturas aqui bastante desenvolvidas. Tá? Então, vamos ver o próximo slide, mostrando aqui justamente a formação do acrossomo do espermatozoide. Professor, teria como voltar ao slide anterior rapidão só para anotar? Pode. Tá no texto de vocês. Tá. Então, tudo bem. Já está no texto aí de vocês. E esse slide também está como anexo. Tá? Ok? Aí qualquer dúvida pode perguntar, viu? Ok. Então, veja lá. Aqui nós temos uma célula, né? Já quando estivemos vendo reprodução. Então, essa aqui é uma célula que está lá no testículo, né, dos mamíferos machos. Então, essa célula aqui é chamada de espermátide. Então, você vê lá os retículos endoplasmáticos, os complexos golgienses das espermátides, aí elas vão se condensando. O núcleo vai para a posição mais posterior da célula e essas estruturas elas vão se condensando na porção anterior. E o que ela vai fazendo? Ela vai fazendo justamente a condensação na porção anterior do espermatozoide, que é chamado acrossomo. Para que serve esse acrossomo? Primeiro, como ele é rico em substâncias químicas, é ele que vai nutrir o espermatozoide com energia, porque esse flagelo aqui, ele sacode igual um chicote. Você pega um chicote assim, começa a vibrar, é o movimento do flagelo. Para promover esse movimento, precisa de energia. Essa energia é fornecida pelas mitocôndrias. Só que, para a mitocôndria produzir energia, vai precisar de matéria-prima. Aonde que se encontra essa matéria-prima? No acrossomo, que veio do complexo golgiense. Então, essa energia que o espermatozoide precisa para movimentar vem justamente aqui do acrossomo, que é condensação do complexo golgiense. E também, outra função do acrossomo, quando ele encontra o óvulo, para ele entrar dentro do óvulo, então o óvulo tem uma membrana bastante dura, bastante rígida. Então, esse acrossomo é que vai se combinar com a membrana do óvulo e vai facilitar ele entrar. Então, esse acrossomo aqui ele tem uma importância muito grande no processo da fecundação. E aí vocês têm que estar sempre fazendo a relação. Isso é uma função do complexo golgiense, tá? E, por último, o tema da aula de hoje, né? A heterofagia e a autofagia. Tá? Então, veja aqui, por exemplo, aqui. O que é heterofagia? É um processo que a célula como um todo vai capturar uma partícula alimentar através de um processo de endocitose, lembra aí da aula anterior, tá? Um processo de endocitose, captura este material. Aqui pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, que vai se combinar com essa partícula, essa vesícula que é chamada de lisossomo. Quem produz os lisossomos? O complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi produz esse lisossomo e aí vai se combinar com esse vacúolo que ele capturou. Vai promover a digestão, aí as substâncias que ela precisa passa para o citoplasma através daqueles transportes, ativo ou passivo, e o que não prestar ele vai jogar para fora. Então, esse processo de digestão de partículas capturadas de fora da célula é chamado de heterofagia. Já o processo, por exemplo, aqui tem uma estrutura celular que já não tem mais função. Então, alguma estrutura de dentro da célula deixa de funcionar. O que ocorre? O próprio sistema celular começa a fazer o quê? Elabora lisossomos que vai digerir essas estruturas que estão sem função dentro da célula.
Por exemplo, isso aqui é um pedaço de uma mitocôndria, que praticamente morreu dentro da célula, então ela praticamente vai digerir sua estrutura. Então, esse processo, quando a célula digere estruturas internas, a gente chama de autofagia. E quando ela digere estruturas que vêm de fora da célula, é heterofagia, tá? Que é o assunto da aula de hoje. Agora, para que esse processo ocorra, necessita de quê? Retículos endoplasmáticos, a formação das vesículas, o complexo de Golgi e os lisossomos. Olha só o tanto que é complexo, né? Olha só quantas estruturas estão envolvidas no processo da digestão celular. Então, nós temos os retículos endoplasmáticos, complexo golgiense, lisossomos, aí que vai promover a digestão. Quando eles digerem estruturas internas, autofagia. Quando digere estruturas capturadas do seu exterior, heterofagia. Tá? E aí é o assunto da aula de hoje. Aí, pessoal, na próxima aula, nós falaremos justamente sobre a síntese de proteína, que é o complemento desta aula, tá? Porque senão o nosso tempo é só 40 minutos, né? Está faltando aí 7 minutos para finalizar. E agora nós vamos falar um pouco dessa aplicação, que a gente fala, aplicação no nosso organismo, não só no nosso organismo, mas de todos os seres vivos, mas vamos dar especificidade, principalmente aos animais. Por exemplo, aqui, você tem ali a cauda do sapo. Você lembra que o girino, quando vocês estudaram lá no Fundamental, a gente costuma dizer que o girino ele vai formando os seus membros e aí a cauda do sapo cai. Na realidade, ela não cai. Aquelas células da cauda do sapo, os lisossomos, vão promover a digestão dessas células. Então, ele vai fazer justamente um processo de autofagia. E aí, esse processo autofágico vai produzir novas substâncias que vai ajudar o crescimento do animal. Tá? Então, é o chamado processo autofágico que a gente chama. Agora, por exemplo, a produção das nossas secreções, hormônios, tudo depende desse processo. Um glóbulo branco, quando ele captura uma bactéria, o que ele vai fazer com aquela bactéria? Vai digerir. Então, ele vai digerir aquela bactéria. Você lembra no começo do ano que nós falamos o seguinte, tudo o que não mata engorda? O que quer dizer isso aí em termos de filosófico? Se não mata, não é toxina. Então, logicamente, se não mata, ele vai ter uma série de substâncias químicas que vai ajudar na nossa formação, ou seja, no nosso metabolismo. Ok? Eu sei que foi assim um pouco rápido, agora eu quero ouvir as perguntas de vocês. Gabriele pode estar entrando agora. Vamos lá, turma? Podem perguntar. Letícia, Maria Eduarda, Jéssica, Emily, Ian, Natan, João Carlos. Tem alguma pergunta a fazer? Oi, boa tarde. Está todo mundo aí? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tem alguma pergunta a ser feita? Não. Não? Está bem explicadinho? Sim. Pessoal, para vocês aí que estão aí produzindo as atividades, todo este... ontem eu gravei esse slide oral, mas também tem outros links, né, de outros colegas aí no Brasil inteiro, eu coloquei outros links no YouTube, para engrossar o processo de informação que vocês estão pesquisando. Tá? Porque às vezes tem aqueles meninos que têm um pouquinho mais de preguiça de ler, né? Mas aí tem uns vídeos que pode assistir. Mas é aquele detalhe, né, que é um grande problema que eu vejo que muitos de vocês estão enfrentando, que é o acesso à internet. Tem aqueles que têm a facilidade de ter um sinal bom, né, de Wi-Fi, mas tem aqueles que dependem aí de um pacote. E às vezes o pacote acaba e às vezes não tendo atividades. Ok? E a Flaviana disponibilizou agora aqui no celular
aí no grupo de vocês do WhatsApp, algumas perguntas que às vezes vocês querem saber de imediato, vocês podem fazer a pergunta, tá? Eu não estando dirigindo, eu respondo elas praticamente quase que de imediato, porque dirigir com o celular dá multa, né? Tá? Também quando a gente passa nesses locais que tem câmera, que aí deixa até lá a imagem, né? Dirigindo com o celular. E aí, pessoal, tem perguntas? 1, 2, 3. E eu estou perguntando aos outros professores como é que estão a participação de vocês. Se está tendo muita participação, pouca participação. Estou vendo aqui que vocês não gostam de mostrar o rosto, é uma vergonha. Como é que estão todos vocês? Oi! Pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone aí e falar. Deixa eu ver, tem 2 perguntas aqui no site. Gabriel Henrique, estou sem microfone. E agora, hein, Gabriel? Aqui outra, aqui o Guilherme, estou sem microfone. Deixa eu ver aqui, o Guilherme não tem mais pergunta. Tá certo. Vocês trabalham com celular ou com notebook? Oi? No computador. Computador, né? Eu tenho computador, tem que colocar caixa. O celular depende muito disso aqui, ó. Às vezes o microfone está fechado, né? Ou está estragado também, né? Pessoal, qualquer coisinha, qualquer pergunta, eu estarei aí toda segunda-feira, tá? Toda segunda. Também na terça-feira também. Na terça-feira, a Flaviana falou que pode dar auxílio para vocês também, que eu estou no 9º, um dos 9, mas posso aí tirar a dúvida de vocês. Então, nesses 2 dias, vocês podem fazer pergunta direto aí no WhatsApp, que eu estando aqui disponível, eu respondo numa boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Professor, se eu entregar as tarefas depois do dia, mesmo assim você vai aceitar? Claro que sim, sem problema nenhum. Inclusive, as tarefas que estão lá, tudo pendente, vocês podem fazer, viu, gente? Vocês podem fazer que não tem problema nenhum. Agora, aí a Meirielle, ela pediu essa semana para atualizar essas tarefas de vocês. Ela quer saber quem está fazendo, quem não está. Aí eu passo para ela, ela vai ligar para vocês aí. Então, quem não quiser ter um chamado, né, ninguém chamar, é só atualizar. Então, de antemão, pessoal, tem perguntas? Tudo ok? Professor. Diga, Jéssica.